A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra comigo a tua Bíblia. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Está escrito assim: Ele perverterá com engano os que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Amém? Amém. Vou ler a parte B. Mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Amém. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco. Me use por misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é novidade que a igreja evangélica no Brasil esteja sofrendo uma horrenda crise espiritual. Eu tenho quase 18 anos de crente, e em apenas 18 anos, sei que tem irmãos aqui que tem muito mais, eu vi muita coisa mudar referente ao comportamento das igrejas, e principalmente em relação ao comportamento de homens e também mulheres de Deus. Eu sou de uma época, falo do ano da minha conversão, eu sou de uma época que o temor, que a reverência, a submissão era algo muito mais latente, era algo muito mais vivo, era algo muito mais presente do que nos dias de hoje. Eu sou de uma época que cultos de oração, cultos de ensino da palavra, carregavam um valor sem igual. Hoje, escola bíblica, vigília, não passa de uma programação opcional para a maioria de nós. E por isso eu sinto que a igreja, ela está deixando muito a desejar nesses dias. E diante a isso fica essa pergunta: qual seria então a causa principal para a nossa decadência nesses dias que antecedem a volta de Cristo? Respondo: não conhecer o Deus das Escrituras, mas sim conhecer um Deus fraco, melindroso, Papai Noel, que está a serviço dos caprichos da humanidade. Hoje nós sentimos a decadência do nosso nível de entendimento referente a Deus, a partir de coisas simples, como por exemplo, o que se ensina em boa parte dos nossos púlpitos, e até mesmo das letras de algumas canções que nós ouvimos por aí hoje em dia. Até os livros cristãos hoje em dia trazem uma ideia um pouco superficial, perto dos livros mais antigos, dentro do nosso arsenal cristão em nível de literatura. Poucas palavras hoje em dia enfatizam a graça de Deus, enfatizam a volta de Cristo, enfatizam temor ao Senhor, evangelismo, vida de oração. Hoje um crente não sabe explicar com facilidade como funciona o plano de salvação. Hoje um crente vai evangelizar, Deus tem um plano na sua vida. Explica esse plano. Mostra o plano de salvação. Passeie com essa pessoa nas Escrituras. Fale da criação, fale da queda do homem. Aí você vai falar da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Explique isso para ele. Deus tem um propósito na sua vida. Superficial. Hoje um crente não sabe explicar o que é justificação, o que é santificação, o que é expiação, glorificação.
pregação, não sabe explicar. Falta pregações hoje em dia que falem do caráter de Deus, que fale sobre o ser de Deus, que fale sobre os atributos de Deus. Aos poucos, por isso se percebe alguns falsos profetas, alguns falsos mestres, alguns falsos pastores, aproveitando da nossa falta de busca por conhecimento de Deus, e assim estão tentando tirar Deus do centro e colocar o homem. Quantas canções nós já ouvimos que tal canção exalta mais o homem do que a Deus? Você é o espelho, nananana. O homem é o centro. Não é Deus o centro da canção. O centro é o homem. E a gente canta assim com espiritualidade, sem saber que nós estamos cantando algo que não tem Deus no centro. Quantas pregações que nós já ouvimos que agrada mais o homem do que a Deus. Essa é a principal causa do declínio nos nossos dias. E por isso das variáveis complicações em não conhecermos a Deus. Por alguém não conhecer a pessoa de Deus, se torna impossível dessa pessoa entender o efeito da cruz. Se torna impossível essa pessoa entender a graça como favor imerecido. Se torna impossível essa pessoa entender o poder da própria salvação que nos foi dada de graça um dia através do sacrifício de Jesus. Torna-se impossível dessa pessoa entender a sua responsabilidade em relação a amar e a servir o seu próximo. O texto que lemos diz que o povo que conhece a Deus se tornará forte e realizará proezas. Por que não estamos realizando proezas? Porque o mundo tinha que estar esperando esperança da igreja e não do governo. Mas por que tem mais esperança no governo? Porque esse povo não está se tornando forte. Porque esse povo não tem crescido, eu não digo em número, mas em nível de conhecimento do Deus que ela diz servir. O texto está explicando, é muito claro. O povo que conhece a Deus se tornará forte e realizará proezas. E ao contrário também é uma verdade. Sem conhecimento de Deus, o povo se torna fraco, pequeno, medíocre e vazio. Nós somos fracos. Quando nós nos tornamos um povo que não sabe o que Deus gosta, não sabe o que Deus odeia, não entende sobre os decretos de Deus, sobre os atributos de Deus. O que são atributos? São as qualidades de Deus. Como por exemplo, você sabe isso? Você conhece os atributos de Deus? Deus é eterno. Ele não tem começo e nem fim. Deus é onipotente, possuidor de todo o poder. Ele é onipresente, está no mesmo tempo em todos os lugares. Ele é onisciente, sabedor de todas as coisas. Ele é justo, ele é bondoso, gracioso. O que é um povo forte por conhecer a Deus? Um povo santo. Um povo que teme a Deus. Um povo que é reverente às coisas de Deus. Um povo que adora a Deus com qualidade e sensibilidade. O que é um povo fraco por não conhecer a Deus? É um povo que se perde facilmente. É um povo que não tem identidade própria. Já viu isso, Jeremias? Crente que não tem identidade própria, quem levanta a mão, ele chora. Mas se tiver com os amigos em determinado lugar, for dançar um forrozinho, ele não tem identidade, ele é fraco. Ele não sabe dizer não para os amigos, ele é fraco. Um povo que não tem postura, que não é sensível à direção do seu Deus,
nesses dias? A gente quer nele, não, e tal. Não, a resposta é simples, falta de conhecer o seu Deus. O livro de Oséias diz que o povo se perde por falta de conhecimento. O povo se perde por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Matemática, gente? Português? Conhecimentos gerais? Por falta de conhecer a pessoa de Deus. O livro de Oséias traz como pano de fundo histórico, onde mostra o declínio do povo de Israel, que já durava por 40 anos. Aí Deus traz como figura o casamento desse profeta, Oséias, com uma prostituta chamada Gomer. Gomer era uma mulher que deixava Oséias em casa para ficar com outros homens na rua. No livro de Oséias simboliza Deus e Gomer simboliza quem? O povo de Deus. O povo de Israel perdeu a noção de quem Deus era, e era por isso que o povo se encontrava destruído. A igreja dos nossos dias está parecendo a esposa de Oséias, mulher essa que o deixava em casa para se prostituir na rua. Porque pessoas deixam Deus em troca de coisas tão baratas? Porque lhes falta conhecimento de Deus. Queridos, um texto que está mexendo comigo nesses dias é Jeremias 2,13. Abra comigo a tua Bíblia. Porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram na fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas furadas, rotas, que não retêm água. Cisterna rota é uma cisterna que não comporta as águas. Nós estamos bebendo de fontes rotas e não de mananciar de águas vivas por falta de conhecimento. E por isso vamos aos poucos nos tornando a cada dia com menos temor, com menos reverência, com menos devoção. Então a primeira característica de um povo que não conhece a Deus é se tornar um povo perdido. Alguém aqui conhece um crente perdido? Levante sua mão e me ajuda. Crente perdido. É lavado, remido, foi salvo. A graça atropelou ele um dia. Está perdido. Aonde ele está errando? Não está buscando conhecer mais o seu Deus. Segunda consequência de um povo que não conhece a Deus é a corrupção e a degradação moral. Abra comigo em Provérbios 29:18. E tomara que você se identifique como alguém que o conhece. Porque ele voltará para aqueles que o conhecem. Achou? Amém. Não havendo profecias, o povo se corrompe. Porém, o que guarda a lei é bem-aventurado. Quando aqui diz, não havendo profecias, não ouvindo as profecias, na sequência, o povo se corrompe. Essa palavra profecia vem do hebraico kazon, que significa visão. O texto está dizendo o seguinte: não havendo visão, não havendo entendimento, não havendo revelação, não havendo conhecimento de quem Deus é, o povo se corrompe. Existe hoje em dia uma corrupção no meio evangélico. Existe hoje em dia uma corrupção na família cristã, nos ministérios, na juventude cristã. E o que explica isso? É essa falta de visão, é essa falta de revelação, é essa falta de conhecimento de quem Deus é. Olhe alguns escândalos em nosso meio. Corrupção. Sexo antes do casamento, corrupção. Crente se embriagando, jogando jogos de azar, adulterando, corrupção. Qual é a causa disso? Falta de conhecer a Deus. Querido, em nome de Jesus, se buscarmos conhecermos a Deus, a gente se corrompe. A palavra
gazon também significa depravar, significa perverter. Querido, a falta de conhecimento de Deus faz de nós pessoas depravadas, pessoas pervertidas. Essa palavra gazon também significa deixar solta. O homem sem conhecimento de Deus fica solta, sem limites, sem regra, sem balizas. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já viu o crente que você vai orientar ele? Me solta. Já viu? Me solta. Irmão, mas não. Você não consegue direcionar. Você não consegue explicar. Está solto. Irmão, como você está tratando sua esposa? Irmão, você está faltando demais do culto. Irmão, olha como você está cuidando de suas finanças. Me deixa quieto. Não põe a mão em mim, não. Sou bicho solto. Não tem um negócio desse aí? Sou bicho solto. Falta de conhecer a Deus. Conhecimento de Deus nos coloca limites. Quem conhece a Deus, ele sabe aonde pisa. Ele é convidado para uma festa, ele não chega desesperado entrando. Peraí, como que é essa festa que estão me convidando? Ele se coloca limite. Ele vai acessar um site, ele se coloca limite. Tudo que ele vai fazer, ele vai comer, ele se coloca limite. Ele é casado, ele vai se relacionar com a sua esposa, entre quatro paredes tudo pode, porcaria nenhuma. Conhece a Deus, se coloca limite. Não nos colocamos limites quando não conhecemos mais o nosso Deus. Sem conhecimento de Deus, a gente é bicho solto, sem rédea, cavalo selvagem. Porque tantos pecados hoje em dia é falta de conhecermos mais de Deus. Hoje as pessoas estão humanizando a Deus, querido. Hoje as pessoas estão olhando para Deus por igual. Deus virou um cara legal, maneiro. A gente olha para Deus e vê Deus como um garotão de boné para trás, mascando chiclete, descolado, que vive de boa por aí. Não! Não, querido! Quando João, ele tem uma visão de Deus, o que a Bíblia diz que acontece com ele? Ele cai como um morto. Ele olha para a glória de Deus, ele olha para o poder, para a majestade de Deus, ele se desfalece diante de tanta glória, diante de tanto poder. Ele não estava diante de um garotão de bonezinho para trás, mascando chiclete, ele estava diante do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Vamos procurar conhecer a Deus melhor, para não nos corrompermos como cristãos. Terceira consequência de um povo que não conhece a Deus, 2 Coríntios 15:33. 1 Coríntios. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vossa vergonha. Apóstolo Paulo, manso, calmo, tranquilo, ele está querendo explicar o seguinte: se você é um cristão que parou de conhecer a Deus, isto para você é vergonhoso. Vou dar um exemplo. Aqui na igreja não temos costume de dar oportunidade para a pessoa dar testemunho de vida. Mas eu já ouvi testemunhos que o pregador, a pregadora diz assim: estava lá em casa, aí eu ouvi uma voz me mandando falar algo. No primeiro momento, eu pensei assim: não, essa voz não é de Deus, é do diabo. Peraí, gente. Como que alguém confunde a voz de Deus com a voz do diabo? Como que é isso?
Aquele povo na igreja de Coríntios estavam fazendo coisas horríveis. Irmãos, coisas horríveis. Tinha um cara lá que estava pegando a madrasta. Tinha um outro lá que levou o outro irmão na justiça. Estava uma bagunça. Na hora da ceia, alguns chegaram mais cedo para comer e não sobrava para ninguém. Coisa horrível. O pão estava quebrando. Aí Paulo explica o porquê da vida de pecado deles. Paulo diz assim para aquele povo que está vivendo pecado: vocês estão pecando assim por falta de conhecimento de Deus. Parou de conhecer o Senhor, parou de conhecer a Deus através da palavra, através da oração, através de ensinamentos da palavra, parou. Por isso tanto pecado. Tem gente que ficou escandalizado lá, né, com o teatro que fizeram lá no carnaval, lá do demônio, atrás de Jesus e tal, coisa horrível mesmo, mas aquele povo não conhece a Deus. É o mínimo que a gente pode esperar de gente que não conhece a Deus. Eu escandalizo aqui um crente que participou dessa festa. Aí eu me escandalizo. Aí eu fico, por quê? Não conhece a Deus. E Paulo diz assim: para vocês resolverem a vida de vocês, vocês precisam voltar a buscar conhecimento de Deus, voltar a buscar convicção de pecado. Querido, o que é convicção de pecado? É o pecador reconhecer que está errado. Sabe o que ele está precisando, Riquinho? Sentir o odor da nossa própria podridão. Quem já sentiu? Eu já. Eu já senti minha carniça. Eu já fui dormir me sentindo mal cheiroso, para não falar fedendo. Não é porque eu pisei no cocô, não, é porque eu pisei na bola mesmo. Convicção de pecado, lamentar pelas suas falhas, chorar pelos seus pecados, se arrepender e não fazer mais. Querido, hoje o crente peca, ele dorme igual um passarinho depois. Tem gente que peca à tarde, antes do culto, e vem tomar ceia. Não, pastor, isso é confiança na graça, às vezes não é, tomara que seja, mas boa parte é safadeza mesmo. Tem gente que peca, entra no carro e vai para a pizzaria. Onde nós vamos parar? Precisamos urgentemente de conhecermos mais de Deus, ao ponto de sentirmos pesar por ter pecado contra Ele. E eu estou falando de pesar, não verbalizar, porque nós caímos numa ideia que se eu ajoelhar e apenas falar: Deus, me perdoa pelos meus pecados, e já viu que a gente já engloba tudo, a gente não dá nome dos pecados para Deus, a gente fala: me perdoa pelos meus pecados. Ok, Ele perdoa, mas o pesar pelo pecado? Cadê as lágrimas pelo pecado? Cadê o sofrimento pelo pecado? Quem aqui já caiu de moto, irmão? Meu pai caiu e ficou 3 anos e meio a caminhar. Quem caiu de moto e machucou? Quem caiu de moto, machucou e quer cair de novo amanhã? Ninguém. Sabe por que você não quer cair de novo? Porque doeu, irmão. Você ralou. Pergunta se meu pai quer cair de novo. No quê? Doeu, machucou, feriu, sangrou. Mas a gente não pensa o mesmo sobre o pecado. Porque o pecado machuca, o pecado dói, o pecado sangra, o pecado arrebenta com a gente, mas a gente vai lá e faz de novo. A gente vai lá e machuca de novo, cai de novo, mas quem gosta do trem. E qual o segredo para ativarmos verdadeiro temor por Deus no nosso coração? O segredo é conhecermos a Deus, corrermos atrás de conhecermos a Deus. Isaías 59:2 diz assim, para mim é o melhor versículo da Bíblia para nos ensinar a temer a Deus, diz assim, que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Como que eu me aproximo de Deus? O conhecendo. E quanto mais eu conheço, mais eu vigio.
quanto mais eu conheço a Deus, menos eu peco. Falar de oração rapidinho. Oração e palavra é intimidade com Deus. Palavra é você ouvir a Deus, e oração é você falar com Deus. Vou dar um exemplo. Nós temos uma churrascaria aqui próximo, Baby Beef. Maravilha do Senhor, foi Jesus que criou esses negócios. Aí você sai daqui hoje e vai para o Baby Beef e leva o pastor junto. Você vai para o Baby Beef. Você vai comer pouco, irmão? Você vai comer? Quando você sair dali, vai ter uma dona simpática, alegre, vendendo pastel. Você vai comprar o pastel? Não. Por quê? Você está satisfeito. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me encontro satisfeito nele. Mas eu me encontro cheio dele. Aí o diabo vem vendendo o pastel do pecado para mim. Não quero. Não quero. Estou perto dele, estou conhecendo a ele. Quanto mais eu conheço a Deus, mais o pecado se torna menos interessante para mim, irmão. Aí quando a gente fica assim, vem na escola dominical, irmão se envolve com as células da igreja, irmão não falta de culto não, amanhã quem faltou, recebe um bombardeio de mensagem dos líderes da igreja, porque você faltou, está precisando de alguma coisa, não, que povo chato, que povo que insiste, não, a gente quer que você conheça a Deus, porque a gente tem consciência, que quanto mais você conhecer a Deus, menos pecado você vai praticar, irmão. Aleluia. É pelo seu bem. Amém. É pelo seu bem. O nosso papel aqui é te aproximar de Deus. É te fazer conhecer mais de Deus. Sabe quanto tempo eu gasto para estudar uma mensagem simples como essa? No mínimo 2 horas por dia. Com qual interesse? De te aproximar de Deus através da palavra. O conhecendo, nós estamos mais seguros diante de todas as nossas tentações. Quarta consequência de não conhecermos a Deus é que somos levados ao sincretismo religioso. Pastor, o que é sincretismo? Sincretismo é mistura de religiões. Sincretismo é mistura de crenças. Abra comigo a sua Bíblia, Juízes capítulo 17, versículo 6. Olha que coisa assustadora, irmão. Irmão, a Bíblia é um negócio que você lê em lágrimas. Olha que coisa, meu Jesus da glória. Olha o que está escrito em Juízes. Aqui a Bíblia fala a nosso favor, mas também fala contra a gente. Vamos lá. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Olha para mim. O período dos juízes foi um período de 300 anos. E esses 300 anos foram os anos mais escuros de toda a história bíblica, não é isso, José Augusto? Terrível! O tempo de juízo foi o tempo mais tenebroso de toda a narrativa bíblica. Os anos mais depravados de Israel. E qual foi a causa? Não havia rei, não havia autoridade, não havia mestres, não havia sacerdotes para os ensinarem sobre Deus. Resumindo, não havia conhecimento de Deus. E por não haver conhecimento de Deus, cada um fazia o que lhe dava na cabeça. Cada um adorava o Deus que queria. Mistura de crenças, mistura de identidades. Por que disso? Porque o povo não conhecia a Deus. Querido, para quem não conhece a Deus, tudo pode. Para quem não conhece a Deus, tudo está tranquilo. Não tem problema nenhum. Isso é papo de pastor quadrado. Isso é papo de religioso. Tem nada a ver não, pastor. Está dominado. Tranquilo. Eu faço o que está aqui. Mente aberta, pastor, e seu cérebro caindo para fora. Então, aberta, sua cabeça está. Tem problema não, pastor. Porque eu conheço crente
que ele diz acreditar nas escrituras, mas ele consulta o horóscopo. É assim que fala? É assim que fala, gente? Consulta todo dia de manhã. O que meu signo está falando para hoje? Você duvida disso, irmão? Você duvida que tem crente que faz simpatia para arrumar namorado? Você duvida? Você duvida, querido? Mas tem sincretismo religioso, um povo que não conhece a Deus. Um povo que está aqui ouvindo uma palavra dessa para te amadurecer, mas se alguém em outra igreja te oferecer um envelope para você depositar R$300, que a sua besta vai chegar com 3 dias para mim macumba, depois de 3 dias, porque isso para mim não é evangelho, isso é macumba. Se você tem que dar dinheiro para depois de 3 dias, o que você quer vir de volta para você, deixou de ser evangelho. Mas por que as pessoas estão misturando tudo? Porque não conhece o seu Deus. Porque quem conhece a Deus, não engole babuzeira não, irmão. Não engole não. Pastor chega, irmão, porque convence, irmão. Se você não conhece a Deus, o cara te convence. O cara chega bonito, terno alinhado, cabelinho bem penteado, chega no carro da hora lá e fala com você assim, irmão, a palavra de Deus diz que você não é cauda, mas você é cabeça, e você vai prosperar, traga dinheiro aqui, R$300, e você vai ver o que Deus tem todo mundo. Aí você fica sem seu dinheiro, bobão, você não conhece a Deus. E o pastor morando na Pampulha, andando com o melhor carro, andando com o melhor terno, porque você está misturando as coisas, por não conhecer o seu Deus. Esse cara vai falar, e você vai olhar a escritura e falar, mas não é isso que a Bíblia diz não. Ó, esse cara está falando isso aí, mas deixa eu ver aqui. Não confere com o que o meu Deus fala não. Pode trazer, irmão, não levo não. Você é doido? Não está aqui? Nunca vi esse negócio aqui. Mas por que a gente cai nesse conto? Porque não conhecemos a Deus. Sincretismo é participar de outros rituais fora da cristandade. É se aderir a outros estilos de vida. Já viu aquele negócio? Você está me vendo a nova? Vou contar uma história. Estava numa fila, era para resolver um problema no meu chip da Oi, e viu um cara meio esquisitão lá da ponta, molhando a mão numa água, num óleo, não sei, e tocando as pessoas. Aí o cara veio, encharcando todo mundo, ia estar chegando perto de mim. Aí ele chegou, opa, passou. Aí a mulher falou assim, se é para abençoar, não importa o lugar. Aí ela viu o que eu dizia aí do negócio. Ela, você concorda comigo? Eu não concordo com a senhora, não. Ela, todo o caminho leva a Deus. Eu falei, dona, aqui está, para esse lado está Pampulha, certo? Aqui está Ribeirão das Neves, certo? Se eu andar nesse sentido, eu chego na Pampulha? Ela falou, não, pois é. Se nem todo o caminho me leva na Pampulha, vai me levar a Deus? Não vai não. Eu não sei que água é essa, isso é xixi. Será que esse cara babujou nesse trem? Vai molhar minha cabeça nada não? Não sei de onde que esse negócio chega. Mas quando a gente não conhece a Deus, tudo pode, tudo vale. Você sabe qual é a melhor forma de interpretar a Bíblia? Quem sabe? A melhor forma de interpretar a Bíblia é não interpretando. Aí, por isso, por querer interpretá-la, ela se tornou a mãe das heresias. Porque o cara pega um versículo pequenininho aqui e te convence a sair nu da igreja e ir embora para casa. Como que ele conseguiu? Ele pregou um texto, um versículo, mas não te pregou o evangelho. E eu, no seu lugar, choraria. Porque tudo que vem, se tem nome de Deus, a gente está engolindo. Se tem placa escrita igreja evangélica, a gente está entrando.
Deixa eu falar uma coisa, no dia que você desconfiar que eu não estou mais pregando o evangelho, procura um lugar sério para você congregar, porque se você ficar aqui eu te levo para o inferno junto comigo. Percebeu? Estou saindo, Jeremias. Não, o pastor está viajando, não honesto, tem isso no evangelho. Não fica aqui. Quinta coisa, quinta característica, Deus é desonrado quando não o conhecemos. Evangelho de João, esse é fácil demais, capítulo 4, versículo 22. Se você não achar isso aí, nós vamos te trancar aqui, você vai ficar aqui 2 anos aqui dentro. Vós adorais o que não conheceis. Vou repetir. Jesus falando com a mulher samaritana. Você, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, a gente tem que converter de novo. Olha o que Jesus está falando com a mulher samaritana. Vocês adoram, vocês adoram, mas um Deus que vocês não conhecem. Precisa explicar, irmão? Israel se misturou com os assírios 700 anos antes de Jesus. Essa mistura se criou a partir dessa mistura, o povo samaritano. Samaritano é um povo misturado, judeu que casou com gentio. E por isso eles não podiam dar a Deus a verdadeira adoração. Como assim, pastor? O conhecimento deles era misto sobre Deus. O conhecimento deles era um conhecimento limitado. Se a nossa adoração não provém de conhecimento, isso nos fará adorar quem achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Olha como que as coisas são sérias. Olhe para mim. A gente acha que levantar a mão, chorar e cantar as canções que passam aqui, por si só já agrada a Deus. Não. Nós temos que fazer tudo isso sabendo para quem nós estamos fazendo, com conhecimento em relação a quem nós estamos fazendo. Sabe por que muita gente não quebranta no louvor e na adoração? Sabe por que muita gente não tem uma experiência? Porque esse tempo de cantar não é só para passar o tempo e o pastor subir aqui e pregar, não. É para você adorar, é para você exaltar, é para você glorificar a Deus. É para isso. Muita gente não tem experiência para esse momento, embora ele está cantando, levantando a mão, porque ele não conhece a quem ele está tentando dirigir o louvor. Tem que conhecer. Tem que conhecer, porque senão ele não se sente à vontade. Ele não se sente. Vou contar uma experiência aqui, minha esposa talvez me xingar em casa, vou contar. Eu sou doador de sangue desde os meus 18 anos de idade. E eu sempre doei sangue no Hemominas. Só que um pastor amigo meu, daqui da região, ele estava com câncer, já está curado, graças a Deus. Ele fez uma cirurgia e ele precisava de doador. Só que a clínica era uma clínica do plano de saúde dele lá. E eu fui nessa clínica. E quem já doou sangue sabe que tem lá umas entrevistas assim, com as perguntas um pouco mais íntimas e tal, eu já estava acostumado. Só que no Hemominas eu não estava acostumado com o exame médico que eles fazem, como a médica lá fez. E eu sou muito tímido, não parece, mas eu sou muito tímido e muito constrangido. Aí eu deitei lá, a moça falou assim, abre sua blusa, abri. Ela, eu vou tocar na sua barriga. Só que ela começou a rir, porque eu fiquei tão sem graça, tão sem graça, tão sem graça, que eu fiquei todo rígido. E ela ria, ela relaxa, eu não conseguia. Eu não conseguia, irmão, ficar à vontade. Porque, acredite nisso, eu não consigo imaginar uma outra mulher que não seja minha esposa tocar em mim, eu não consigo. Eu não consigo. Eu sinto a vontade com ela, porque ela me conhece. Se eu não conheço a Deus, ao tentar tocá-lo, ele não se sente à vontade. Para adorar tem que conhecer. Para ele receber, não, esse me conhece. Louva aí que eu estou recebendo.
Levanta a mão santa que eu estou recebendo. Chora, vou colher suas lágrimas. Você me conhece, vou colher. Glória a Deus. Não é fácil assim igual você pensa, não. Se a nossa adoração não provém de conhecimento, isso nos fará adorar quem achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Às vezes estamos adorando a um Deus que não conhecemos, por limitação e nível de conhecimento. Eu não quero errar o versículo, não quero, mas eu sei que alguns apanharam para abrir a Bíblia. Agora você vai achar e vai falar: pastor, você não conhece nada não, eu sou fera. Apocalipse capítulo 3, versículo 4, em nome de Jesus, irmão, agora é a hora, né? Você suou aí o culto todo, agora Apocalipse, o último livro da Bíblia, está logo depois de Gênesis 3, Apocalipse 3, em nome de... Você achou, irmão? Pode ler? Não, você achou, tenho certeza que você achou. Bom, mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, eles andarão comigo vestidas de branco, pois são dignos. Assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Se tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são esses aqui que são dignos? São aqueles que Deus conhece o nome deles. Existe relacionamento entre Deus e essas pessoas. Pessoas que conhecem a Deus, que não tratam a Deus com indiferença. Pessoas que conhecem, querido, a voz de Deus. Pessoas que passam num lugar, querido, quem já entrou numa igreja aqui, a igreja é tão fria que você saiu resfriado. Agora você já passou em frente a uma igreja que você nunca viu na vida, você já... Quem já? Eu já, irmão. Você passa perto de umas igrejas simples, às vezes de favela, das igrejas pequenininhas, que só tem um pandeirinho. Aí você passa lá, mas meu Deus do céu, o que esse povo tem? Você consegue identificar que Deus está ali, porque você conhece o Deus que aquelas pessoas também conhecem. Deus não passa despercebido. Uma pessoa vai te entregar uma palavra, você sabe que é de Deus aquela palavra, você sente, testifica, você conhece seu Deus. A Bíblia diz assim que aqueles que temem ao Senhor jamais serão confundidos. Glória a Deus. Teme a Deus que não conhece. Só se pode adorar a Deus tendo conhecimento. 1 Coríntios 14, 15. Que fazer então? Orarei com o Espírito, mas também com a mente? Cantarei com o Espírito, mas também com a mente? De outra maneira, se louvares com o Espírito, como dirá amém diante de tua ação de graças? Quem não é instruído, visto que não sabe o que dizes? Aqui está dizendo, quando cantamos com entendimento, nós vamos o adorar com mais intensidade. Quem quer melhorar a sua intensidade na adoração? Procure conhecer mais a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me quebranto com uma canção que de verdade o adora. E a última consequência por falta de conhecimento é a idolatria. 2 Reis 17, 16. E fizeram para si 2 bezerros de fundição e um poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu, e cultuaram Baal, deixando todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Eles queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, entregaram-se a adivinhações e encantamentos, e se venderam para a prática do mal diante do Senhor, provocando-o a ira. Quem não conhece a Deus se torna um povo idólatra. O povo queimava os seus filhos, crianças, para entregar como sacrifício a deuses estranhos. Idolatria. Porque deixaram de conhecer o seu Senhor. Mas evangélico não idolatra. Quem te falou? Porque nós, por sermos brasileiros, após nos convertermos, a gente veio com aquela ideia que idólatra é o povo católico, porque eles adoram imagem de escultura. Irmãos, quantos de nós evangélicos faz pior? Idolatra o dinheiro que tem. Está aqui, mas está com a mente lá no carro, no estacionamento, com medo dele arranhar.
Idolatria. É dia de ceia. Aí se o namorado falar assim, não vou no culto hoje não, vou ficar em casa. Você larga o culto de ceia para ficar com o namorado. Idolatria. Idolatrar homens ungidos. Tem gente que pega o carro aqui e atravessa o Brasil para um cara lá do outro lado, com um lencinho molhado de suor dele, que para mim isso é porcaria, pegar e passar no rosto também para idolatria. Que eu queria que alguém orasse por mim. Qualquer crente em Cristo Jesus, lavado e remido pelo poder de Deus, pode pôr a mão na sua cabeça e vai ter tanto poder quanto aquele cara de lá. Glória a Deus. Que história é essa? Eu só aceito a oração do pastor Leno. Deixa de ser bobo. Se não der tempo de orar por você, pode pegar qualquer um desses líderes aqui, qualquer líder de célula dessa igreja aqui, pode pôr a cabeça debaixo da mão dele, que você vai ser tão abençoado como se fosse eu. Que história é essa? Que história é essa, irmão? De idolatrar homem? De idolatrar pastor? Que história é essa? Porque não conhece a Deus. Gente que adora cantor gospel, já viu isso, irmão? Ô irmão, eu já fiz visita que eu vi pôster de cantor gospel na parede, irmão. Aí você me conhece, eu vou morrer com uma praga dessa. Eu te amo. Aí tem aquelas mulheres, vai no show, eu vim aqui só pra te ver. Cadê você? Eu vim aqui. E Deus assim não me conhece em Deus. Não conhece, não. Conhece, não. Tem gente que idolatra placa de igreja. Já viu isso? Tem. Irmãos, tem uma igreja em São Paulo que os membros estão tatuando o nome da igreja no corpo. Imagina você com a tatuagem Batista Connect. Não faz um trem desse não, irmão. Que eu não vou prestar conta da sua burrice. Tatuagem na igreja. O que é isso? Idolatria, irmão. Isso é idolatria. O que é idolatria? Não é você simplesmente ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Idolatria é você colocar qualquer coisa, qualquer pessoa num lugar que é só de Deus. É idolatria. Você colocar o seu filho no lugar de Deus é idolatria. Qualquer coisa. Gente, tem crente idolatrando o presidente da república, defendendo, brigando, xingando e tal, que não sei o que, irmão. A Bíblia não pede para você brigar pelo presidente, para você ficar discutindo em rede social. A Bíblia pede para você orar por ele. Então ora. E gasta o restante do tempo conhecendo o seu Deus. Aí fica idolatrando. Idolatrar ideologias. Irmão. Falta de conhecimento de Deus. Sem conhecimento, a gente não vê problema em honrar alguém mais do que Deus. Que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Amém. Mas eu precisava falar isso para vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Deus é soberano. Amém. Irmão, pensa numa partícula de uma poeira. Consegue imaginar? Uma partícula. Deus tem controle dessa partícula. Isso é soberania. Está tudo aqui na mão dele. Ele controla todas as coisas. E Ele quer que a gente conheça. Ele quer que a gente conheça. Não é uma religião, não é um dogma, não é uma oferta qualquer. É o Deus Criador dos céus e da terra. É aquele que mediu as águas do oceano na palma da sua mão. Eu quero conhecer esse Deus. Eu já quero que os diáconos se posicionem, os irmãos fiquem de pé.
proclamam Sua majestade. Prostrados aos seus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá.